avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito. E quantos você viu? 14.605 finais. Em quantos vencemos? Nesses últimos anos aí nós vimos como a cultura pop investiu em filmes aí de super-heróis. Afinal, quem não gosta de super-heróis desde a infância? E foi maravilhoso nós vermos aí os nossos heróis preferidos dos desenhos, das HQs, dos gibis, na tela grande do cinema, e heróis que nós nem conhecíamos. E de certa forma, os super-heróis são projeções daquilo que nós gostaríamos de ser. Afinal, quem não gostaria de voar, de ter super velocidade, de teletransportar, de ter visão de raio-x, de lançar fogos pelos olhos, ou de sermos eternos? Aliás, tem até um filme aí fazendo um merchan, eu não sei como vai ficar por causa da pandemia, mas tem até um filme aí da Marvel, né? Mais heróis aí pro universo da Marvel, os Eternos, ou The Eternals, os Eternos, aí trazendo mais heróis que supostamente são aí eternos, né? Mas um dos grandes desejos do homem é ser eterno. E você, se pudesse aí ter um superpoder, se você pudesse escolher qual você escolheria? Super velocidade, super força, visão de raio-x, eternidade, teletransporte, qual você aí escolheria? Nós vimos aí que estes heróis sempre trazem este aspecto aí de redenção também, não é? Muitos deles foram criados, né, surgiram em períodos de guerra como símbolo de esperança, de força, super soldados. Muito aí nós vemos aí no contexto norte-americano para trazer esperança, né? O Superman, o Capitão América, para trazer esse aspecto assim de salvação, de redenção. Mas quem de fato pode trazer redenção ao nosso mundo, ao caos, à nossa vida, sentido à nossa vida, respostas aos nossos dramas? Quem pode salvar a humanidade? Bom, nem sempre os planos aí desses heróis dão certo, né? Muitas vezes seus planos são falhos, acabam aí se perdendo no meio do caminho, tropeços ocorrem. Lembra aí do filme aí dos Vingadores, em que o Thanos, estalando o dedo, queria exterminar grande parte aí do universo, e o Doutor Estranho consultando ali as milhões de possibilidades das decisões que eles tomassem, quais seriam os menores danos possíveis, e parece que em milhões de possibilidades, parece que não havia nenhuma que fosse satisfatória, ou apenas uma em que traria menor dano para todos. Mas novamente, quem pode trazer redenção de fato para nós? Quem tem um plano perfeito, um plano formoso, um plano que não falha? Vamos ver hoje à luz de Eclesiastes capítulo 3, versos 9 a 15. Este é o A Vida Além do Sol e eu sou o Pastor Marcos. Fique conosco, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos lá, se Deus assim permitir. Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindos ao A Vida Além do Sol, meditações em Eclesiastes. Eu sou o Pastor Marcos e hoje nós vamos meditar, nós vamos bater um papo com Salomão à luz de Eclesiastes capítulo 3, versos 9 a 15. E o nosso tema é Tudo fez Deus formoso. Nós vamos olhar aqui com Salomão como o plano de Deus é formoso, de eternidade a eternidade, e como que as partes ruins se encaixam dentro deste plano formoso, pois às vezes não parece fazer sentido que um plano formoso tenha sofrimentos, angústias, problemas e dificuldades. Vistos de maneira humana, parece não haver sentido, mas quando nós compreendemos a luz da eternidade, nós percebemos aí que o plano de Deus é maravilhoso e é formoso, e vamos ver como que a nossa vida se encaixa dentro disso. Tudo fez Deus formoso. Fique aí, compartilhe também com outros, curta, se inscreva no nosso canal para nós levarmos ao máximo possível de pessoas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aí, o fato de Deus ter um plano formoso não exclui as dificuldades e as aflições. Assim como no capítulo 1, verso 22, agora Salomão faz a mesma pergunta: qual o proveito do homem com aquilo que ele se afadiga, com o trabalho com o qual ele se afadiga debaixo do sol? Lá no 1:22, Salomão primeiramente tenta responder com recursos humanos, com seus próprios recursos, e ele chega à conclusão de que o trabalho primeiramente tem um proveito, mas à luz
da morte, a luz da finitude do homem é uma loucura, não tem sentido, porque todo o fruto do trabalho vai ficar para outra pessoa. Pode ser que essa pessoa seja um louco, um doido, e tudo aquilo que ele conquistou, quando chega na hora de usufruir, ele não pode usufruir mais. E aqui ele faz a mesma pergunta novamente: qual é o proveito disso? Tem proveito aqui neste tempo? Tem um proveito maior? Tem um proveito eterno? Ou será que é apenas o hoje, o agora e acabou? E ele vai colocar algo aí diante de nós que Deus impôs aos filhos dos homens, né? Salomão vai dizer aí no verso 10 que ele viu o trabalho que Deus impôs aos homens para com ele os afligir. Aí ele começa dizendo que Deus impôs aos homens. Nós precisamos aí voltar em Gênesis capítulo 3, porque sabemos que o homem que se rebelou contra Deus, o homem virou as costas para Deus, o homem quis ser autônomo, o homem quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e ele caiu nesse orgulho, nessa ímpia insatisfação, nessa ímpia murmuração, nesta rebeldia, e ele ali pecou contra Deus, quebrou a aliança, e Deus vem e traz anúncios de juízo, dizendo que a terra seria maldita por causa do homem, e que do suor do rosto ele obteria ali o seu sustento. O homem teria que ralar bastante a partir de então, e que a terra lutaria contra o homem, produzindo cardos e abrolhos. A realidade, a criação iria brigar contra o homem, iria dificultar ali a pesquisa, o manejo, a exploração, o trabalho do homem. Então, na vida nós temos aflições, na vida nós temos dificuldades. Embora não entendamos todas as coisas, mas Deus tem um plano eterno, e até mesmo a queda, até mesmo este estado miserável no qual nós nos encontramos, não está fora do domínio de Deus, dos planos de Deus. Não é que Deus seja moralmente responsável por isso. Ele criou seres humanos moralmente responsáveis pelos seus atos e também assim pelas consequências destes atos. Ou Deus seria injusto em culpar o homem e punir o homem, embora não compreendamos todas as coisas, é o que Salomão vai dizer mais à frente, né? Mas dentro dos planos de Deus, nós encontramos aí aflições, dificuldades e lutas, e isto está dentro aí da soberania de Deus e de alguma forma coopera para os planos de Deus, para a sua glória. E olhando ali à luz do Novo Testamento, da obra de Cristo, nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só o Novo Testamento, mas por exemplo, Gênesis capítulo 50. José diz: Deus transforma o mal em bem, de uma maneira que não entendemos as cores tristes, as cores feias da nossa vida, os aromas que não são tão agradáveis, mas eles estão de alguma forma cooperando para uma obra maior, para um cenário maior. Por isso que nós não devemos definir a nossa vida e a história de uma perspectiva pequena, olhando apenas para uma situação, para um problema, para uma questão da nossa vida. Nós precisamos enxergar a nossa vida à luz do todo do plano de Deus, da eternidade, senão de fato não haverá sentido. Mas em segundo lugar, aí verso de número 11, Salomão vai nos dizer que Deus nos criou para a eternidade, mas ao mesmo tempo seres limitados. Salomão diz aí: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ou seja, Deus não erra, Deus não precisa de revisões nos seus planos, Deus não muda de planos, tudo fez Deus no tempo certo, no tempo determinado. Ele fez todas as coisas, e dentro disso, no homem que ele criou a sua imagem e semelhança, ele colocou a eternidade no coração do homem. Perceba que pela palavra de Deus, Deus é a própria eternidade. A eternidade não é maior do que Deus. Deus é eterno em si mesmo. Deus é quem define a eternidade. Deus é o único autossuficiente. Ele é o único que de fato é. Nós nos movemos e existimos em Deus. A nossa existência depende de Deus. Deus é o Deus lá do Salmo 90, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Mas nós somos passageiros, nós somos peregrinos, nós somos dependentes de Deus, nós somos como a neblina, nós somos como a flor da erva. E Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, nada na realidade criada, nada ao redor de nós preenche completamente o nosso coração, satisfaz a nossa vida e responde
as questões principais da nossa alma, porque nós fomos criados para algo maior. Não adianta nós buscarmos na criação, não adianta nós buscarmos na realidade, nem em nós mesmos, satisfação, porque só Deus pode nos dar. Nós temos fome de eternidade. Então nenhuma experiência temporal vai preencher o nosso coração. Só que os homens, como estão cegos para Deus, eles vão buscar nos prazeres aqui desta vida aquilo que só Deus pode dar. Por isso eles vão cair em idolatria, eles vão fazer dessas coisas deuses, ídolos, a razão de ser, a razão de viver, o sentido da vida. E esses prazeres vão se tornar escravizantes, vão se tornar vícios, nós vamos nos tornar dependentes desses prazeres, porque eles nunca vão preencher o nosso coração. E sempre nós vamos querer mais e com mais intensidade. E quanto mais a gente tem, mais a gente se frustra. E ou a gente vai fingir que não é com a gente, ou a gente vai abraçar qualquer outra coisa aí para tentar driblar este anseio do nosso coração. Mas perceba aí no verso 11 que ao mesmo tempo em que nós fomos criados para a eternidade, nós somos seres limitados. Nós não podemos saber tudo acerca de Deus e acerca dos seus planos. Nós não podemos descobrir todos os planos de Deus, os seus decretos eternos, o seu conselho eterno. Nós até podemos conhecer Deus verdadeiramente, mas jamais exaustivamente. A gente não pode colocar Deus contra a parede e falar, me explica tudo. Porque mesmo se Deus explicasse, a gente não ia entender. Nós ficaremos lá como Jó, simplesmente maravilhados, porque Deus é grande, nós somos pequenos. Seria mais do que colocar todas as águas do oceano dentro de um copo d'água. Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Falei o versículo invertido, né? Mas é isso aí, a mente de Deus é incompreensível, porque Deus é grande e nós somos limitados. Então a vida tem aflições dentro do plano formoso de Deus. Dentro deste plano, Ele criou os seres à sua imagem e semelhança. Tudo Ele fez formoso no devido tempo. E nos criou seres para a eternidade, mas ao mesmo tempo nós somos limitados e incapazes de compreender todos os planos de Deus. Por isso nós somos chamados a crer, nós somos chamados à fé, a confiar no caráter de Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça, e crermos que Ele está conduzindo as coisas da melhor forma possível. Deus é muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais amoroso, muito mais gracioso, justo do que qualquer um de nós, do que todos nós juntos. Deus sabe o que está fazendo, embora na maioria das vezes eu não entenda, mas eu sou chamado a crer. Mas nem tudo são espinhos, nem tudo são cores feias e tristes. No leque de Deus há inúmeras cores coloridas, vibrantes, alegres. Aí nos versos 12 e 13, Salomão nos diz que Deus, dentro deste plano perfeito, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus também nos dá prazeres, delícias, bênçãos. Deus permite que nós experimentemos neste mundo de muitas alegrias. Salomão diz aí que é um dever nosso e é pecado quando nós não usufruirmos. E é pecado quando nós não usufruímos das bênçãos de Deus como devemos usufruir. Nós devemos receber as bênçãos de Deus com gratidão, com alegria, aproveitarmos delas, nos regozijarmos nelas, nos alegrarmos nas bênçãos que Deus nos permite, que Ele derrama sobre nós e que Ele permite que conquistemos. E também é um dever, um privilégio usufruir das bênçãos que Deus nos permite obter por meio do trabalho. Salomão vai dizer que não há nada melhor para o homem do que se regozijar, do que regalar a sua vida, e que isso é um dom de Deus, que o homem possa usufruir disso. Paulo vai dizer a Timóteo que nós devemos receber com ações de graças, com gratidão, aquilo que nos vem da parte de Deus. Então não usufruir das bênçãos de Deus como nós devemos usufruir, com gratidão por aquilo que temos, com contentamento, sem insatisfação e sem cobiçarmos aquilo que ainda não temos, ou que Deus não quer que tenhamos. Mas nós devemos ter contentamento e alegria e usufruirmos das bênçãos de Deus com intensidade, com gratidão, com o coração aberto, louvando a Deus. Deus permite aflições, Deus permite dificuldades, está dentro do seu plano formoso,
mas o seu plano formoso também inclui delícias, maravilhas, prazeres. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus poderia ter acabado com tudo ali mesmo. Afinal, o homem pecou de maneira terrível contra Deus. Mas nós percebemos ali que em meio a anúncios de juízo, há anúncio de graça. O homem iria trabalhar com suor e a terra iria lutar contra o homem, mas ainda assim ele iria trabalhar. Ainda assim ele obteria o seu pão. Ainda assim ele teria prazer em trabalhar. A mulher teria dores, mas ainda assim daria à luz a filhos. E por aí vai. Em meio a juízos há também graça. E neste mundo caído em que o homem virou as costas para Deus, Deus continua derramando chuvas sobre justos e injustos. Salmo 67, a terra dá o seu fruto e Deus nos abençoa. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus é fiel. Lembra aí do pacto de Noé. Deus continuará preservando o palco da redenção. A terra jamais deixará de dar frutos. Deus derrama bênção sobre nós, permite delícias e maravilhas. Isso está dentro do plano formoso de Deus. Mas ainda no verso 14, em quarto lugar, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aqui Salomão vai nos dizer que Deus faz isto para produzir temor no nosso coração, para levar os homens a um relacionamento com Ele, diante dEle, para que os homens venham até Deus e temam o seu nome, que Salomão vai dizer no final do seu livro que é o dever de todo homem, é o sentido da vida de todo homem, é a essência de todo homem, é o propósito de todo homem, é o que enche o nosso coração de significado, é temer a Deus. Temor que não é medo, não é pavor, isso é um relacionamento idólatra, mas temor é reverência, temor é levar Deus em conta, é viver uma vida diante de Deus, é ter Deus como Criador, Senhor, Redentor, como nosso dono, como aquele que nos ama, como aquele que guia a nossa vida, nos orienta, como aquele que é Senhor do nosso coração. Isso é temer, é uma vida vivida nos caminhos de Deus, é uma vida vivida diante de Deus. E no verso 14 ainda, nós percebemos aí como os planos de Deus são perfeitos e eternos. Não somos nós quem instruímos a Deus, em que dizemos, Deus está errado, Deus vai por aqui, Deus vai por ali, ou que nas orações a gente tente aconselhar a Deus a fazer algo que Ele não saiba. Novamente, os planos de Deus não precisam de revisões, os planos de Deus não precisam de acréscimos, nem de que algo seja retirado. Deus não precisa rever aquilo que Ele fez como se lá na frente Ele pensasse em algo melhor ou recebesse um conselho. Deus é tão perfeito e tão sábio que o seu plano é perfeito do início ao fim. Deus é imutável. Deus faz isso para causar no nosso coração temor, para que a gente reconheça como Ele é grande, como Ele é eterno, como Ele é autossuficiente, como Ele não precisa de nós, como tudo que vem dEle é graça e misericórdia. Mas nós sim somos pequenos, nós sim somos falhos, nós sim somos limitados, nós sim somos passageiros, nós sim somos finitos. Deus faz isso para que a gente dobre o joelho no chão, para que a gente reconheça a nossa pequenez, para que a gente coloque rosto em terra e diga, Senhor, como Tu és grande, como eu sou pequeno, eu preciso do Senhor. Mas o homem sem essa perspectiva, ele vai se achar um pequeno Deus. Ele vai achar que ele basta, que ele tem as respostas, que ele pode definir quem ele é, que ele pode definir o sentido da sua vida, que ele pode ter todas as explicações. Ele basta para si mesmo. Essa é a arrogância de todo homem. Ele não precisa de Deus, a sua razão é o seu Deus, a sua experiência é o seu Deus. Mas quando ele é colocado diante destas questões, só há uma postura a se dizer, ou aliás até duas, né? Ou ele vai continuar cego se Deus não abrir o seu entendimento, obscurecido e rebelde, ou ele vai dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, como Tu és grande e como eu preciso do Senhor. Mas concluindo, este texto não fala simplesmente do que Deus fez, dos seus planos, daquilo que Ele já estabeleceu, mas o verso 15 termina trazendo algo precioso dentro aí dos planos de Deus, que Deus ainda fará. O texto diz que Deus fará renovar todas as
coisas. Nós já vimos até aqui que o homem por ele mesmo ele não consegue, através do seu esforço, através da sua sabedoria, através dos seus recursos, através do seu esforço, através da sua pesquisa, da fé na humanidade. Não será através de implantar um sistema político tal, ou social, ou econômico, ou quando a humanidade melhorar nisso, ou a ciência, ou pela educação. Embora muitas dessas coisas sejam boas e necessárias e sejam até um dom de Deus, muitas não, muitas são coisas de homens e pecaminosas, ideologias diabólicas. Mas muitas são bênçãos de Deus, a ciência, o progresso, o avanço, a educação. Mas essas coisas não trazem algo para o homem, e está mais do que provado isso. Não traz redenção, não redime o homem. Educação pode até melhorar o homem, mas jamais redimir o homem. E às vezes pode criar um ser humano muito pior. Se o coração dele é totalmente voltado para o mal, ele ainda vai ter mais armas para praticar o mal. O homem no trabalho com que ele se afadiga, ele jamais pode trazer redenção, salvação para si mesmo, muito menos para este mundo. Só um pode trazer coisas novas. É o que Salomão diz aí. Só Deus fará renovar o que já passou. E nós bem sabemos que Deus é este, é Jesus Cristo, aquele que faz novas todas as coisas, as boas novas do Evangelho. A boa notícia é o próprio Jesus Cristo. Ele é a boa notícia do Evangelho. Aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação. E é Jesus quem trará na sua companhia novos céus e nova terra. Deus é quem pode trazer coisas novas, e ele fez isso na cruz do Calvário, quando na história, no tempo, aquele que é eterno se tornou como um de nós, veio no tempo, cumpriu a vontade de Deus, levou sobre si os nossos pecados e nos redimiu pela sua ressurreição, pela sua morte e ressurreição. Ele nos redimiu para a eternidade, para uma vida eterna com Deus. Só Deus pode trazer redenção, e ele trouxe em Cristo Jesus, e ele ainda fará renovar todas as coisas. As obras de Deus ainda não cessaram, a sua obra de redenção se consumará na consumação de todas as coisas, quando Jesus vier e trazer novos céus e nova terra, e nós vivemos eternamente com ele. Que proveito há? Lembra aí da pergunta de Salomão? Que proveito há? Humanamente falando, há bênçãos temporais que Deus nos dá, mas em Cristo há um proveito ainda maior de todo o nosso trabalho. Por isso que Paulo em 1 Coríntios 15:58 diz que no Senhor, em Cristo, o nosso trabalho não é vão, porque tudo que fazemos aqui no tempo tem um caráter, uma perspectiva eterna. Por isso que eu fecho com chave de ouro com a frase de C.S. Lewis: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil, mas com Deus tudo ganha uma perspectiva eterna. Aquilo que a gente faz no tempo avança para a eternidade em Cristo Jesus. Que Deus console o seu coração nos momentos de aflição. Saiba que você vai passar por aflições, por crises, por fadigas. Isso faz parte desse mundo caído, e tudo está dentro dos planos de Deus. E Deus fará com que até essas coisas na vida dos seus filhos coopere para sermos a imagem de Cristo Jesus. Saiba que há um desejo no seu coração. Deus te criou para a eternidade, mas ao mesmo tempo você é limitado, e nada nesse mundo vai preencher o seu coração. Só o Criador. Não busque nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode te dar. Busque o Criador em primeiro lugar, e depois se alegre nele e com ele nas bênçãos que Deus dá no trabalho, no lazer, no entretenimento, no estudo, nos relacionamentos, dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nos parâmetros da sua palavra, fugindo do pecado, da idolatria, do vício. Vamos nos alegrar com gratidão naquilo que Deus nos dá, e com contentamento. Tenha uma vida de gratidão, de contentamento, não vamos murmurar. Saiba também que os planos de Deus são perfeitos e eternos, e não precisam de alteração e de mudança. Tudo Deus fez formoso e durará para sempre. E que isto leve o seu coração a se dobrar diante de Deus, te humilhe, e que eu e você tenhamos um relacionamento de temor. E que você saiba também, embora aí como crente você deva se envolver neste mundo,
Você pode se envolver com as lutas aí para favorecer os menos favorecidos, né? Para poder lutar contra a opressão e a injustiça. A gente deve, como cristão, se envolver nas demandas deste mundo. Mas não caia na mentira de que uma revolução, de que um sistema, de que uma ideologia vai trazer um paraíso e uma redenção. Só Cristo Jesus pode redimir o homem. E nesses dias difíceis que temos vivido, né, países contra países, povos contra povos, guerra civil, tantas más notícias, só Jesus pode trazer verdadeira redenção a este mundo. Só Ele trará coisas novas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aí com Salomão. Um abraço e até mais.